tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lídia Gouveia, sou professora da Rede Municipal de Educação de Palmas. Hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de matemática. Na aula de hoje, nós vamos aprender duas coisinhas novas. Nós vamos falar sobre o relógio. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que não precisava ter pressa, que a gente ia trabalhar o relógio hoje com muita calma? Pois a aula chegou, é hoje. E nós vamos falar também sobre os nossos dentes. Vamos falar desde quando os dentes nascem, como que eles nascem, qual a idade que começa a nascer dente numa criança, né? E aí, eu quero saber quem é ainda aí do segundo ano que ainda tá banguelinha, porque a fase de vocês é a fase que começa a cair os dentes de leite. Vamos lá na aula de hoje? Então, nós vamos começar agora falando sobre o relógio. Nós vamos falar um pouco sobre o relógio analógico, que é esse relógio aqui que tem os números, né? Tá vendo aqui os numerozinhos? Todos os números de 12, né? 12 aqui, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volta para o 12 de novo. Será que o dia só tem 12 horas? O relógio roda só uma vez e acaba o dia? Vamos aprender isso direitinho agora. Mas para mim falar primeiro do relógio, vou mostrar para vocês um dos primeiros relógios que existiram. A ampulheta. Você conhece esse objeto? Esse que é um tipo de relógio que foi criado no século VIII por um monge francês. Então, ele veio da França. Foi a primeira vez que surgiu esse objeto aqui. E ele serve para medir o tempo. Olha só, aqui nós temos a areia, que é garrafinha PET, né? Eu juntei ela aqui, fiz um buraquinho e vai passar a areia de um lado para o outro. As ampulhetas que a gente compra, principalmente ainda existe para vender, elas demoram 1 hora, tem ampulheta de 2 horas para passar toda a areia de um lado para o outro. Essa minha ampulheta aqui, ela demora em torno de 1 minuto e 20 segundos para passar toda a areia de um lado para o outro. É um jeito de medir o tempo. Porque ele está vendo aqui, quando eu virar aqui, eu sei que passou 1 minuto e 20, ou passou 1 hora, ou passou 2 horas. Então, a cada vez que acabou a areia de um lado, a gente vai virar. Vou virar aqui agora para vocês verem. Olha só, tá vendo aqui, ó? Dá para ver direitinho? Aqui está começando a medir o tempo. Então, enquanto eu estou falando com vocês, a areia está passando. Essa areia aqui, ela representa o tempo. É como se o tempo estivesse passando. É como se fosse um relógio que o ponteiro estivesse rodando. Só porque no caso dessa ampulheta, ela vai gastar aproximadamente, como eu falei, 1 minuto e 20 segundos para passar a areia toda de um lado para o outro, ok? Lembrando que ela foi inventada lá no século VIII e hoje nós estamos no século XXI. Então, demorou, ó, já passou muito tempo de lá para cá. E desse tempo de lá para cá surgiram outros tipos de relógio. Agora nós vamos aprender um pouco sobre as horas. Porque a gente tem aqui no relógio, vou mostrar para vocês aqui no quadro. Olha só o que nós temos aqui, um relógio. Para entender como começa o dia, você precisa entender que o dia começa à noite. Professor, o dia começa à noite. Você está muito doidinha. Não tô não, porque o dia começa exatamente às 0 horas. E às 0 horas é à meia-noite. À meia-noite, já está falando no nome, né? À noite. Então, o dia começa lá, as horas do dia começam lá. Então, eu começo 0, que é o 12, né? 0, aí vem 1 hora da madrugada, 2, 3, 4, 5, 6. Amanheceu o dia, certo? Aí eu vou 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 a gente fala o meio-dia. Por quê? Porque chegou na metade do dia, né? A outra metade vai começar agora. Para contar as horas da metade final do dia, nós vamos usar esses números que estão de azul aqui do lado de fora. Que aí a gente começa
Depois do meio-dia, que é depois que a gente faz aquele almocinho gostoso, a gente vai começar a contar à tarde. E à tarde a gente vai começar a contar com 13 horas, que é 1 hora. 14 horas, 2 horas. 15 horas, 3 horas. 16 horas, 4 horas. 17 horas, 5 horas. 18 horas, 6 horas. 19 horas, 7 horas. 20 horas, 8 horas. 21 horas, 9 horas. 22 horas, 10 horas. 23 horas, 11 horas. E aí nós voltamos para cá, que aí o dia acaba. Então, termina às 24 horas ou zera tudo, ó. Volta o 00 e aí nós começamos o outro dia. Aí nós começamos com um número de novo de dentro, que é a madrugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai repetindo, porque o reloginho, ó, ele não para. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os minutos. Os minutos nós vamos contar de 5 em 5. Por exemplo, vamos contar os minutos, ó. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ou zerou. Zerou o quê? Quer dizer o quê? Que acabou o minuto e vai começar de novo, né? Uma outra hora. Aqui, ó, se eu colocar aqui o ponteiro pequeno no 12 e o ponteiro grande no 8, está 8 horas, certinho? E se eu colocar aqui, ó, os minutos, está dizendo que é 8 horas em ponto. Se eu mudar esse ponteiro grande aqui e eu colocar ele aqui, ó, é 8 horas e quantos minutos? Olha o lado de fora da florzinha para mim, Guilherme. Qual que é? 25. Então, são 8 horas, ou 12 horas e 25 minutos, certinho? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os dentes e a importância dos dentes na nossa vida. Vocês vão assistir um videozinho e já já a gente volta para conversar, ok? Eles deixam seu sorriso mais bonito e ajudam a formar os sons da fala. São muito importantes na digestão, pois cortam e trituram os alimentos, deixando com a consistência e o tamanho certo para que sejam engolidos e cheguem ao estômago. Os primeiros dentes se formam ainda na barriga da mãe, mas ficam esperando a hora certa para aparecer. Isso costuma acontecer aos 8 meses de vida, quando passamos a comer alimentos duros. Na primeira dentição nasce 20 dentes de leite. Mas quando os ossos crescem e a alimentação vai mudando, eles precisam ser trocados. Aos poucos, o corpo absorve as raízes, aí os dentes de leite caem, abrindo espaço para 32 dentes mais fortes. Você sabia? É preciso cuidar bem dos dentes de leite. Se eles caem antes da hora, os permanentes podem nascer fora do lugar. E não se esqueça! Aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo.
E aí, o que vocês acharam? Ela é muito fofa falando, não é? Que menina linda explicando sobre os nossos dentinhos. Olha só, os dentes, então, eles começam, assim como o relógio, que tem um tempo que passa, os dentes também, eles começam a nascer com o passar do tempo. Entre 6 e 9 meses, aparecem os primeiros dentinhos e eles terminam de nascer entre 1 ano e meio a 2 anos, que é 24 meses. Então, toda criança ela tem 10 dentes. 10 dentes na parte superior, 10 dentes na parte inferior. E os dentes eles são muito importantes na nossa vida. Para você criança, para os adultos, para a criança para mastigação, para aprender a mastigar. Papai e a mamãe têm que acompanhar a escovação em casa, né? Para ter os dentinhos saudáveis. E aí começa uma coisa muito legal. Quando você tem aí em torno de 5, 6 anos, 7 anos, começam a trocar os seus dentes. Os seus dentes de leite, né? Eles começam a cair e vai nascer os dentes permanentes, certo? E aí você tem que tomar muito mais cuidado, escovar com muito mais frequências. Por quê? Porque esse dentinho permanente, ele não troca mais. Se ele ficar com algum bichinho, alguma cárie, ó, vai ter que ir pro dentista e ó, arrumar, né? Então é melhor a gente fazer uma prevenção antes, uma escovação e cuidar para ficar com uma boquinha legal, porque o nosso corpo é a nossa saúde, depende da gente, certinho? Essa é a nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu a aula de hoje pela manhã, a aula vai ser reprisada à tarde e ela vai ficar disponível também no Palmas Homeschool. Se você não conseguiu assistir, corre lá, dá tempo de assistir de novo. Se você ficou com alguma dúvida, assista a aula novamente para responder as atividades, certinho? Beijinho, tchau, tchau, até a próxima!